Olá, amigos concurseiros de todo o Brasil. Eu sou Guilherme Itamar. Estamos aqui hoje para dar início a mais um mini curso sobre os temas abordados nos mais diversos concursos públicos de todo o Brasil. E hoje nós vamos falar do Microsoft Excel, mais especificamente das fórmulas e funções do Microsoft Excel. Por que nós escolhemos falar desse tema, pessoal? Porque em provas objetivas de Excel, as fórmulas e funções, juntamente com os gráficos, são os temas mais cobrados. Então, numa prova de concurso público aí que você vai ter 10 questões sobre noções de informática, no mínimo 2 ou 3 serão de Excel. E dessas 2 ou 3 aí, de 1 a 2 vão ser sobre as fórmulas e funções. Então nós vamos aí primeiro ver alguns conceitos básicos sobre as fórmulas e funções e sobre o Excel também, para poder nivelar todos os alunos e que todos possam acompanhar até o final do nosso curso. Ok? Então, antes de eu entrar aqui no nosso próximo slide, deixa eu só fazer algumas considerações. Não deixe de se inscrever no nosso canal NBI para concursos. Por quê, pessoal? Você não pode deixar de se inscrever neste canal aqui, ó, NBI para concursos, para que você fique sempre atualizado de todos os vídeos que forem lançados, porque estamos aí em processo de gravação de diversos vídeos e vamos postar todos no YouTube. Então, se você for inscrito no nosso canal, você vai receber uma notificação automática, ok? Por favor, compartilhem esses vídeos nas redes sociais, nos grupos de estudo aí do Facebook, ok? Tem dúvidas? Use a área de comentários do YouTube para postar a sua dúvida, que eu vou responder a todos. E por favor, não deixe de clicar nos anúncios que aparecem nos vídeos antes dele ser executado e durante a sua execução, pois é através desse clique que você vai ajudar o canal NBI para concursos continuar ativo, postando material gratuito para estudo de noções básicas de informática na internet. Então, vamos lá, vamos começar, vamos para o que interessa mesmo, vamos para a nossa aula, galera. Conceitos básicos, então. O que é o Microsoft Excel? É um editor de planilhas eletrônicas desenvolvido pela empresa Microsoft, cuja a finalidade é trabalhar com a elaboração de planilhas com base em cálculos matemáticos, possibilitando uma maior agilidade e produtividade em questões de controle ou cálculos mais complexos. Então, pessoal, para você que não tem familiaridade nenhuma com esse cara, o Excel ele é um cara que trabalha com cálculos matemáticos, ok? Seguinte, ele trabalha com texto? Sim, você pode digitar lá seu nome, só que a sua finalidade não é essa. O Excel é voltado para trabalhar com planilhas eletrônicas onde vão armazenar dados e fazer cálculos matemáticos sobre essas informações digitadas, ok? Então, o Excel possui aí inúmeras versões. Eu relatei aqui algumas, 97, 2000, XP, 2003, 2007 e 2010. Hoje eu vou utilizar a versão 2007 para guiar os nossos estudos. Mas eu queria ressaltar aqui, pessoal, que tudo que nós vamos aprender nessas videoaulas de fórmulas e funções do Excel serve para todas essas versões aqui, ó, sem exceção. Ok? Tudo que nós aprendermos aqui vai servir para todas as versões. Atenção especial aqui para o Excel 2003, 2007 e 2010. Por quê? São os mais recorrentes em provas de concurso. 97 e 2000 XP não são cobrados mais. O 2003 já está começando a sair do mercado. Então, quer dizer, as bancas estão começando a não cobrar mais de 2003. Então, 2007 e 2010 é que hoje basicamente você vai encontrar aí na sua prova. Ok? Então, entendido. O Excel serve para quê? Fazer cálculos matemáticos
cálculos complexos e agilizar o trabalho de controle de algumas atividades diárias, ok? Então, para a gente começar a estudar o Excel, nós temos que ter primeiro 3 conceitos: linhas, colunas e células. As linhas, pessoal, são no sentido horizontal e são identificadas por números: 1, 2, 3, 4, 5 e etc. As colunas são no sentido vertical, são identificadas por letras do alfabeto: A, B, C, D e etc. Já a célula é a interseção entre a linha e a coluna, ou seja, onde a linha e a coluna se cruzar, teremos uma célula. São identificadas pelo nome da coluna e linha: A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4 e assim sucessivamente. Ok? Então, pessoal, para você entender aí, vamos lembrar um pouquinho aqui da matemática do nosso plano cartesiano, ok? O desenho não vai ficar muito bom não, mas vai dar para você entender. Isso aqui é uma coluna e aqui é uma linha. Então, onde elas se cruzarem, elas formam uma célula, ok? Então, eu vou mostrar aqui uma imagem aqui do Excel, ok? Para um melhor entendimento. Então, aqui nós temos o que? O nome das colunas. Coluna A, B, C, D e vai todo o alfabeto. Quando encerrar o alfabeto, ele volta no AA, AB, AC, AD. Quando encerrar de novo, ele volta BA, BB, BC e assim sucessivamente. E aqui nós teremos o que? As linhas, né, pessoal? Identificadas por números. Então, onde houver interseção, onde uma linha e uma coluna se cruzar, nós teremos o que? Nós teremos uma célula, ok? Então, aqui, ó, essa célula aqui, nós chamamos ela de D5. D5. Por quê? Ela está na coluna D, na linha 5, ok? Tá vendo essa aqui que está circulada de preto? É a marcação oficial do Excel. Quando você tem uma célula selecionada, ela vai ficar com esse aspecto aqui lá no seu Excel, ó, ok? Então aqui nós estamos com a linha selecionada, estamos com a célula C5 selecionada, tudo bem? Então vamos continuar. Pessoal, lembrando, se tiver dúvida de como identificar linhas, colunas e células, poste aí, faça seu comentário que eu vou responder, ok? Continuando. Conceito de fórmula e função. Então agora nós vamos ver o que é uma fórmula e o que é uma função. Qual que é a diferença desses dois. E muita atenção aqui, porque principalmente em provas de nível médio, costuma-se cobrar esse tipo de conceito, ok? Uma fórmula é toda e qualquer expressão matemática escrita dentro de uma planilha do Excel. Então, nós temos aqui o exemplo de uma fórmula matemática, de uma expressão matemática. Abre parêntese, 2 mais 2, fecha parênteses, vezes 5 menos 4. Então, aqui nós estamos envolvendo 3 operações básicas, né? Adição, subtração e multiplicação. E temos aí a ordem, né? Primeiro temos que resolver os parênteses. Como seria essa fórmula, essa expressão matemática dentro do Excel? Sinal de igual, ok? Abre parênteses, 2 mais 2, fecha parênteses, asterisco, 5 menos 4. Ok? Então, qual que é a diferença aqui? Que primeiro no Excel nós vamos utilizar o sinal de igual, pessoal. Falou em fórmula, você lembra do sinal de igual. E depois
a diferença aqui é que no Excel o sinal de multiplicação é um asterisco, porque o x, né, utilizado aí normalmente, ele é um caractere comum, um caractere de texto. Então o asterisco ficou com a função de representar a operação de multiplicação. Próximo slide. Agora, o que são as funções? São fórmulas previamente escritas pelo próprio Excel. Existem para poupar e agilizar o trabalho. Quer dizer, então, nós temos uma expressão matemática que é chamada no Excel através de um comando, ok? Que executa uma expressão matemática, que faz um cálculo matemático, ok? Que tem realmente uma determinada função, como o próprio nome já diz. Exemplo, vamos hipoteticamente supor que cada número desse aqui esteja digitado em uma célula. Então, você quer saber qual que é o resultado da soma de todos eles. Então, se você pode escrever uma fórmula no Excel para somar todos esses números, ok? Mas o Excel te traz o comando ou a função soma, que transforma toda essa fórmula extensa que você digitaria em um comando simples e sucinto e que vai te dar o mesmo resultado. Então, as fórmulas existem mesmo para poupar e agilizar o nosso trabalho, ok? Transformando assim o Excel numa ferramenta extremamente produtiva. Uma ressalva aqui, pessoal. As fórmulas e funções são digitadas como conteúdo das células. Após finalizar a digitação, a célula exibirá o resultado da expressão digitada e não a estrutura da fórmula ou função. Quer dizer que dentro de uma célula você vai digitar sua fórmula ou sua função. E após você teclar Enter ou sair ou trocar de célula, o que vai ser exibido é o resultado final, é o resultado do cálculo e não toda aquela estrutura que você digitou, e sim o resultado que ela te trará, ok? Vamos ver isso lá no Excel, pessoal? Eu estou dentro aqui agora do Excel, então vamos fazer o teste aí. Então nós vimos que para começar uma fórmula nós precisamos digitar o sinal de igual. Então eu vou digitar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Ok? Então, quando eu teclar o Enter ou trocar de célula, o Excel vai deixar de exibir toda essa estrutura que eu digitei e vai exibir o resultado final dessa expressão matemática. Teclando Enter, ele exibe o resultado. Então quer dizer que a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 é igual a 55. Ok, pessoal? Vamos voltar para o nosso slide. Então, o que nós vimos aí? Que as fórmulas e funções são digitadas como conteúdo das células. E após a digitação, a célula exibirá o resultado da expressão digitada e não mais a estrutura da fórmula ou função. Ok? Então agora nós vamos falar especificamente de quem? Das fórmulas. Então nós já vimos que fórmula é toda a expressão matemática escrita dentro do Excel. Claro, obedecendo aí as regras e os parâmetros do Excel. Então, vimos também que toda fórmula é iniciada com o sinal de igual. Nós fizemos esse exemplo lá no Excel. Digitamos igual, depois digitamos uma expressão matemática, ok? Ao digitar uma fórmula no Excel, pode-se alterar os números por células, possibilitando assim alterar o resultado final da fórmula sem ter que alterar sua estrutura.
Vamos dar um exemplo aí. Lá no exemplo que eu dei, quando eu utilizei 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então eu poderia substituir pelo nome identificador da célula. Mas para quê? Assim eu posso alterar o valor da célula e assim recalcular automaticamente o resultado da minha fórmula. Ou seja, então aqui eu posso substituir o primeiro valor pelo nome da célula. Então aqui eu coloquei A1 mais A2, fecha parênteses, vezes A3 menos A4. Vamos fazer esse exemplo no Excel? Ó, A1, 2, 5 e 4. Então, A1 eu atribuí o valor de 2. Em A2 eu coloquei o valor de 2, A3 o valor de 5 e A4 eu atribuí o valor 4. Então, aqui na célula C2, agora eu vou escrever a seguinte fórmula. Abre parênteses. A1, veja que o Excel já seleciona lá, tá vendo? Ele já identifica aqui qual que é a célula que eu digitei. Mais A2, fecha parênteses, mais A3 menos A4, ok? Então veja que ele vai exibir o resultado. Ok, pessoal? Até aí está todo mundo acompanhando? Então aqui, ó, agora eu quero alterar o valor da célula A1. Eu quero que a célula A1 não tenha mais o valor de 2, que ela tenha agora o valor de 7. E após eu alterar o valor da célula, veja que na célula C2 ele já calculou automaticamente para mim o novo resultado. E se eu alterar aqui para 10, ele vai calcular também, ok? Então, no Excel, quando eu disse que você pode alterar os números de uma fórmula, né? Os valores que você quer que seja calculado em uma fórmula pela identificação de uma célula, é para te dar essa liberdade de depois alterar os valores dessas células sem ter a necessidade de ter que reescrever a sua fórmula, ok? Os operadores matemáticos são representados pelos símbolos. A adição é pelo sinal mais, pela cruzinha. Subtração pelo tracinho normal, sinal de menos. Multiplicação, esses três próximos aqui que você precisa prestar muita atenção. Multiplicação é o asterisco. Divisão é a barra. E a potenciação é o sinal de acento circunflexo. O Excel obedece a todas as regras matemáticas sem exceção. O que isso quer dizer, pessoal? Então, todas as regras que você aprendeu na matemática para realizar um cálculo, o Excel as obedece rigorosamente, ok? Então, muito cuidado ao fazer uma fórmula no Excel, pois você deve obrigatoriamente seguir as regras matemáticas, ok? Então vamos lá no Excel agora para a gente testar aí esses sinais de operação que nós vimos e também testar, né, as regras matemáticas. Vamos lá. Ó. Então, eu quero fazer aí 2 mais 2, ok? Então, eu utilizei o sinal de operação, né, que é o sinal de adição aí, a cruzinha. 2 menos 2, ok? Vamos lá. 4 vezes 2, note o asterisco para fazer a multiplicação. 4 vezes 2, 8. Então, 8 dividido por 4, a barra para fazer a divisão, resultado 2. Então, eu tenho agora aí 2
elevado a 2, pessoal. Ok? 4, resultado. E agora, seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui que o Excel obedece às regras. Então, primeiro ele vai resolver o que está entre parênteses, depois ele vai resolver a potenciação, depois ele vai resolver a multiplicação e a divisão. Depois ele vai resolver a adição e a subtração. Ok? Então vamos fazer aqui, ó. Opa, igual 3 vezes 3 mais 7 elevado ao cubo dividido por 2. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? De acordo com a regra matemática, primeiro ele tem que resolver tudo que está entre parênteses. Então primeiro ele vai obter o resultado de 10. 10 elevado ao cubo, depois ele vai resolver, né, a potenciação e depois ele vai resolver a divisão. E aí, se nós tivéssemos mais cálculos, vamos colocar aqui, ó. Depois ele vai diminuir 5, ok? Então, primeiro ele vai resolver o que está entre os parênteses, depois ele vai resolver a potenciação, divisão ou multiplicação, depois adição e subtração. E aí ele te exibe um resultado, ok? Então, pessoal, nós vamos ficando aqui nessa aula, porque ela já está ficando um pouquinho extensa. E na nossa próxima aula nós já voltamos para falar das funções. Nós veremos aí de 15 a 20 funções, que são as principais, as que mais caem em concurso público, ok? Então não perca a nossa próxima aula. Gostou do vídeo? Clica no like, ok? Compartilhe, não deixe de clicar nos anúncios para nos ajudar a manter esse canal sempre ativo. E é isso aí. Fiquem com Deus, espero vocês aí na nossa próxima aula.